16, verso 17, apenas um versículo, e eu vou discorrer sobre o tema a comunidade da salvação. Após a leitura, a gente vai orar. Eu acho que essa voz que vocês ouviram aqui é conhecida, não? Mesmo com os efeitos. Quem foi essa voz, hein? Que vocês sabem? Só a esposa que não pode falar, mas quem foi? Mateus, o próprio que estava dirigindo a celebração. Parabéns pela locução, viu? Glória a Deus, parabéns. Eu quero que fique de pé, todo mundo aqui que trabalha com mídia, todo mundo aqui. Você já está em pé, já fica aí, né? O restante do pessoal da mídia aqui, fica em pé. Mateus Rios também, todo mundo trabalha com mídia, fotografia aqui. Eu queria que a gente louvasse a Deus por essas vidas aqui. Aplauda o Senhor, porque dedicação e excelência e dedicação. Atos 16, verso 17, a palavra de Deus vai dizer, vou abrir aqui, Atos 16, verso 17, na NVI, diz assim: essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta noite, estarmos com a oportunidade de pregar a Tua palavra. Senhor, esta palavra tem poder, e eu peço que o Teu poder haja desfazendo resistências, desfazendo, Senhor, toda a altivez, como diz a Tua palavra, todo pensamento contrário, que estabeleça aquilo que Tu queres, que se cumpra o propósito desta palavra para esta noite, em nome de Jesus. Cremos que assim será e já te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, vou falar sobre o caminho da salvação, vou discorrer de forma progressiva, lendo aqui um texto de Mateus 4, você já deve conhecer o texto, quando Jesus começa o seu ministério. Ele vê que João está preso, ele vai então para a Galileia, e diz que deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, em Atos 4, e o texto vai dizendo, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, o caminho junto ao mar, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, em Mateus 4,16, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Ele coloca esta frase, e depois, no verso 17, depois que ele definiu o estado daquele povo, ele diz: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Observa, desde então, a gente sempre lê, desde então, e já pega essa palavra, porque de fato é importante. Desde então, quando? Desde então que ele deu o diagnóstico dos versos 12 a 16, quando ele falou, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, citando Isaías 9. Ele está preciso no diagnóstico, mas ele usou uma palavrinha, o povo que estava em trevas. Ele fala de trevas espirituais, que se você quiser usar outra metáfora, é a cegueira espiritual, é a condição de não enxergar o que é correto. Na verdade, esse enxergar, ele é algo muito, muito, muito importante. Para muitas pessoas que acreditam que só existe matéria, infelizmente o ateu, quando crê que só existe a matéria e ele acha que não existe nada espiritual, ele comete um erro, uma falácia bem simples de ser demonstrada, já demonstrada 500 anos antes de Cristo, que isso não é possível. Toda causa material tem a sua causa não material, a força, a energia colocada sobre alguma coisa para realizar. E exatamente o mundo imaterial é causa de alguma coisa que nós vemos no mundo material. Isso é provado em Aristóteles, a ciência hoje já confirma de maneira cabal. A cegueira em relação a Deus significa quem não vê aquilo que deveria ver do mundo espiritual. Quando Paulo esteve em Atenas, lá em Atos 17, ele chegou naquela cidade e ele viu, ele estava sozinho, ele viu passeando, ele estava esperando seus companheiros, e ele viu um altar chamado ao Deus desconhecido, Agnosteuteon. Ele vê aquele altar e ele toma um susto, porque Atenas tinha mais de 30 mil deuses, e ele conseguiu achar 30.001, e aquele Deus não tinha nome, é um Deus, vamos fazer o seguinte, deve ter 30 mil deuses, mas se a gente errou, e não fez a conta direito, a gente faz logo as pazes com esse camarada para ele não destruir a gente. Ele colocou Atenas colocou aquele altar ao Deus desconhecido. Isso é cegueira espiritual, irmãos.
Isto é a cegueira espiritual, é não enxergar. E Paulo, quando vai pregar, ele fala assim: para que porventura tateando possa encontrar. O que acontece é que muita gente é que vive tateando espiritualmente, vive assim apalpando as apalpadelas, tentando chegar a algum lugar. E voltando para Jesus, quando ele começa o seu ministério, que ele diz que há uma cegueira espiritual, como foi que ele começou? Ele disse: o governo de Deus é chegado. Ele fala isso no texto que nós lemos, deixa eu ajeitar aqui, que está ventando. E ele fala que o reino de Deus é chegado, e na hora que ele vai dizer que o governo chegou, ele diz uma coisa, mas ele começa o seu ministério. Após dizer isso, ele começa o seu ministério chamando os seus discípulos em Marcos 3, 13 e 14. E ele sobe ao monte, chamou a si os que ele quis, vieram a ele, e o 3,14 diz assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Observa bem, continua o texto e vai dizer: e para que tivessem poder sobre enfermidades e expulsar demônios. A primeira coisa que Jesus fez quando começou o seu ministério foi escolher um grupo de pessoas para andar com eles, ou seja, ele formou uma mini comunidade. A palavra de Deus diz em João capítulo 7 que Jesus não era aceito e nem era crido pelos seus próprios irmãos, porque os seus irmãos não criam nele. Ele formou uma outra comunidade, além da comunidade primária, que é a comunidade da família dele. Então ele forma essa comunidade. Primeira coisa que Jesus fez quando começou seu ministério, sabendo qual era a mensagem, sabendo o que ia fazer, foi formar comunidade. Diga, formar comunidade. Ele formou uma comunidade, ainda que não fosse uma comunidade gigantesca, menor do que a nossa aqui, apenas 12 pessoas. E o texto continua mostrando, que a gente vai desenvolvendo, acompanhando a história de Jesus, e vocês que leem a Bíblia conhecem, as muitas vezes que Jesus se relaciona com os seus discípulos e tem momentos específicos com ele, como lá em Mateus 16, que ele leva lá para o norte, lá no Monte Hermon, e ele diz que dizem os homens ser o Filho do Homem, e ele revela a sua natureza, a sua identidade. Então muitas coisas se ocorreram no desenrolar do ministério de Jesus, mas especificamente Lucas 22, 28 trata de um versículo que Jesus, ele participa da ceia com seus discípulos, a última Páscoa, a primeira ceia, e ele participa daquele evento, e em Lucas 26, 28 ele diz uma coisa forte. Terminando o seu ministério, andando com eles 3 anos e meio, ele fala assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ou seja, vocês chegaram junto, vocês estão comigo. Eu carreguei peso, mas vocês estavam comigo. Nos momentos mais difíceis, vocês estavam comigo. Os momentos foram variados, queridos. Nos 3 anos e meio, Jesus viveu o primeiro ano de inauguração. O segundo ano do seu ministério foi o ano de ele não podia entrar em sinagoga, porque o pessoal ia atrás dele, de tal modo que ele tinha que sair para os desertos. E no terceiro ano ele começou a ser perseguido, quando ele começou a falar algumas coisas pesadas. Ele disse assim: o reino vos será tirado e dado a outra nação que deu seus frutos. E os fariseus então começaram a conspirar contra ele, e ele fugiu, sim senhor. Ele se escondia e saía para não morrer. Mas afinal ele diz: vocês, minha equipe, vocês, minha comunidade, são os que têm permanecido comigo durante todas as aflições. Só que esse grupo passou por uma prova terrível. Eles viram Jesus morrer na cruz. Ora, se não bastasse Jesus morrer na cruz, há uma história, não sei se você conhece essa versão apócrifa da pessoa de Judas. É dito que Judas, é uma das versões, é dito que Judas, quando traiu Jesus, vendeu Jesus, quando vendeu Jesus, ele tinha a esperança de que Jesus, ao ser preso, reagisse em poder e se libertasse, Israel do Império Romano com o seu poder que ele já tinha visto ao longo do ministério. Evidentemente é uma especulação, porque ele não poderia nem entrar no coração de Judas, mas por outro lado também já sabemos biblicamente que isso é impossível de acontecer. A Bíblia diz que ele era o filho da perdição, que foi escolhido para tal. Então Judas fazia parte de um plano, embora que Deus não induziu Judas a fazer, Judas escolheu a pessoa que iria fazer. E assim aconteceu. Mas existe essa versão. Então, na realidade, quando eles veem Jesus pendurado nu na cruz, eles estão desolados, acabados. Eles estão tão acabados que quando Jesus vai ser preso, eles estão com a espada. E Pedro, por aquele temperamento que ele tinha, seguramente sanguíneo, ele com aquela espada, ele toma a frente e ruma na cabeça do cara, o cara seguramente se desvia e arranca a orelha,
E Jesus, calma, não é assim não, pega a orelha, cura o camarada, e aí ele dá uma palavra para os que estão vindo prendê-lo, e também para os discípulos. Tanto o livro de João conta uma coisa interessante, pouco falada. Quando eles chegaram para prender Jesus, e Jesus, sou eu, todo mundo caiu no chão. Caiu no chão. Você tem a palavra poderosa, eu sou. Quando ele citou aquela palavra, todo mundo caiu no chão. Então, aí eles se levantam de novo, vêm prender Jesus, e aí corta a orelha, e aí de Malco, né, que ele corta a orelha do servo do sacerdote, e você já conhece a história. Pois a decepção foi tão grande, o que Jesus veio fazer? Em João capítulo 21, Jesus vem até esses discípulos decepcionados, que dissolveram a comunidade. A comunidade estava formada, eram 12 pessoas unidas que brigavam, mas brigar faz parte da união. Diz que a mulher dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, um dia perguntou a Jesus e falou assim para ele: permite-me que um assente à direita e outro se assente à esquerda. E aí Jesus falou que não sabia o que estava pedindo, e aí perguntou: se vocês querem se batizar com o batismo que eu vou ser batizado? Ele disse: não, a gente quer. O que é isso? Vocês vão topar morrer como eu vou morrer? Os dois nem sabiam, disseram sim. Pois é, então eles entraram no batismo da morte. E o que acontece? Eles brigaram ali naquele momento. Quando vieram, você está à direita, à esquerda? E brigaram com aqueles 10. 2 brigando contra os 10, 10 contra os 2. Mas isso era comum naquele grupo. Mas era uma comunidade. Era um grupo que estava unido, que Jesus formou. Quando Jesus morre, Jesus vai até eles e faz um churrasquinho. Lá em João capítulo 21, acho que é o verso 3, quando eles olharam para a praia e viram que alguém estava na praia, e viram lá aquele foguinho, e estava em cima do foguinho um pão e peixes que Jesus assou. Então ele assou aqui, fez um churrasquinho. Quando eles estavam nus, a Bíblia falou que Pedro estava nu, ele vestiu a roupa, viu o churrasco e foi em direção ao churrasco. Jesus deu de comer a sua equipe, deu de comer aquela comunidade. Ele se envolve emocionalmente novamente com aquele grupo. E ele então manda aquele grupo ir para Jerusalém, e eu quero que coloque na tela, por favor, Atos 1. Você vai ver uma coisa muito legal. Jesus é assunto aos céus, depois desse episódio, e aí quando chega em Atos 1, que eles já viram Jesus subir, verso 12 vai falar: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E aí, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha só o que vai dizer o 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, os irmãos de Jesus. Observa que Maria, ela estava acompanhando Jesus desde, evidentemente, do seu ventre. A Bíblia diz em 2,51 de Lucas que Maria guardava todas as coisas no coração, porque Jesus já tinha nascido, era um menino, estava no templo, alguém muito, muito perspicaz, conversando algumas coisas, acontecendo algumas coisas interessantes. Existem algumas literaturas que dizem que Jesus pequeno fazia milagres, diz que fez xixi numa pedra e nasceu planta na pedra, né? Mas isso tudo é literatura apócrifa. Mas o que interessa aqui, Jesus era muito perspicaz e Maria guardava tudo no coração. E Maria seguiu os passos de Jesus. Maria poderia ter, quem sabe, dito lá quando via Jesus na cruz. Maria estava perante Jesus na cruz. Dos 12 discípulos, Judas foi se matar, 11. 10 fugiram, João estava ali na cruz. Então tinham 10 fugitivos e João estava ali. E João estava ali com Maria. Talvez Maria poderia ter dito assim: mas rapaz, eu sabia que esse menino era afoito demais, não ia salvar ninguém. Não casou, como é que vai salvar alguém solteiro, né? É só piada sem graça. Aí ela pensou alguma coisa a respeito de Jesus? Não, ela pensou nada. O texto bíblico diz exatamente aí: estavam juntos a comunidade, e Maria entrou na comunidade. Maria antes era a mãe de Jesus, agora não era a mãe de Jesus, agora ela era membro de uma nova comunidade. Jesus foi embora, antes de vir o Espírito Santo, eles vão para o cenáculo e já são uma comunidade. A única coisa que eles sabem ser é ser comunidade. A única coisa que eles sabem ser é ser um grupo unido, não sabem ser outra coisa.
Por quê? Porque aprenderam de Jesus. Jesus disse: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, arrependei-vos, e formou uma comunidade. Ele não escreveu um livro, ele não gravou um MP4, mas ele formou uma comunidade. E antes do Espírito Santo vir, já está a comunidade formada. E Maria saiu da posição de mãe do Salvador para membro dessa comunidade. Irmãos, a formação da comunidade é um processo salvífico, um processo de salvação. Não se trata de um processo de que é a forma de nós sermos, não, é a única forma de ser salvo. Assusta, mas eu vou provar isso para você. Atos 2:40, Atos 2:40, 41 e 44, texto conhecido, todo mundo conhece. Atos 2:40 vai dizer: e muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ele está pregando, Pedro está pregando no 40, no 41 já pula, já não é a pregação, de sorte, então você percebe, ele está pregando, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000, agora é o 44, tem duas passagens aí, não poderia ler tudo, mas não dá. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Automático, ato contínuo, Pedro prega, aí Pedro já pregou cheio do Espírito, o Espírito já desceu. Ato contínuo da pregação, eles foram batizados, e ato contínuo se tornaram um grupo igual àqueles 12, uma comunidade. Ou seja, você tem aí a comunidade da salvação. Não é simplesmente um povo que vai na igreja, é uma comunidade cristã que é formada do jeito que Jesus formou os seus discípulos. É tão interessante isso que a gente fala que nós somos igreja. A palavra igreja, ela é prova de uma comunidade no mundo e fora do mundo, porque eclésia, kaleo, é fora, kaleo é chamado para fora. Igreja significa chamado para fora. Quem é chamado para fora como? Se eu fui chamado para fora, mas continuo dentro. Não continuo dentro nada. Eu estou fora do mundo. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, a gente não sai do mundo. E aí ele continua e fala: não são do mundo como eu do mundo não sou. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa comunidade da salvação é uma comunidade que está aqui, mas não é daqui. Por isso ela se ajunta imediatamente àquela pessoa que segue Jesus. O primeiro ato é se ajuntar. Eu já contei aqui muitas histórias do meu avô, mas já contei uma para vocês, quando meu avô ia visitar e fazer ceia na Rússia, quando era comunista. Na época eram aquelas repúblicas da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Finlândia, que é a cidade de meu pai, vivia no limite da guerra, porque tinha perdido a guerra de 39, embora tenha ganho em termos de número, mas perdeu a guerra, porque é um país menor. Então ela vivia assim. Você vê que até hoje a Finlândia, até recente, a Finlândia não tinha entrado na OTAN, porque ela prefere ser um país pacífico, ficar como que neutro. Então, eram assim no limite. Então eles sabiam que na Finlândia não ia ter briga, a fronteira não era tão vigiada, e lá descia meu avô com o outro tio-avô chamado Josta, e eles entravam nas selvas das coníferas, né? As coníferas, aquilo que a gente falou, entravam por ali, e lá todo mundo em absoluto silêncio. Daqui a pouco chegava 400, 500, 800 pessoas a participar de um culto no meio da selva, no frio da Sibéria, no frio da Rússia, no frio do norte, lá no norte da Rússia. Então, tudo isso porque o povo não pode deixar de se ajuntar, porque o primeiro sinal de alguém que é salvo é se ajuntar. Não é falar de Jesus, é se ajuntar. Fala-se de Jesus, claro que fala, mas se ajuntar. Esse é, se vou viver em comunidade. Irmãos, vou falar algumas coisas aqui mais pontuais. Deus não salvou uma pessoa em tempo nenhum. Deus não salvou uma pessoa em tempo nenhum. Abraão, Deus não salvou Abraão. Abraão, você é uma pessoa boa, vem cá que eu quero te salvar. Não é verdade. Deus chama Abraão. Josué 24:2 diz que ele era politeísta quando foi chamado, ou seja, ele adorava K, B, C, D e olhava para as estrelas. Ele de repente um dia, olhando para as estrelas, Deus chama ele.
Ele era politeísta quando foi chamado, Abraão. Ele não era bom. O que aconteceu então? Deus chama Abraão e diz: eu vou fazer de você uma nação grande. Ou seja, Deus estava pensando em um povo. Deus estava pensando numa coletividade. Se Abraão seguisse ou não seguisse, era problema dele. Várias pessoas disseram não a Deus, mas todos os que disseram sim entraram e formaram um corpo, um povo, formaram uma unidade. Você deve lembrar de José do Egito, né? Que ela coloque na tela, Gênesis 50, 20. José do Egito, ele sabia disso. Disso de quê? Abraão foi chamado para formar uma nação. Abraão disse a Isaac que dele sairia uma nação. Disse a Jacó que sairia uma nação. Em Gênesis 15, não estou lendo ainda, Gênesis 15, a gente já lê esse texto da tela. Mas em Gênesis 15, Deus aparece a Abraão e falou: eu vou formar uma nação. Só tinha um filho. Aliás, não, em Gênesis 15 nem filho tinha. Vou formar uma nação, mas presta atenção como é que eu vou formar. Eu vou pegar seu filho, sua descendência, e vou levar para o Egito. Lá vocês, eu vou falar uma palavra que não está na Bíblia, tá? Lá vocês vão se multiplicar feito coelho, e quando eu tirar vocês de lá, vocês já são nação. Então ele mandou para o Egito, para fazer um estágio de reprodução no Egito, e de lá, saíram de lá mais ou menos 1,5 milhão a 2,5 milhões de pessoas, não se sabe exatamente o volume de pessoas. Sabe-se que tinha 600 mil homens em pé, 613 mil na saída, para você ver como é. E agora José sabia dessa história. José desce ao Egito e Deus não estava salvando José. Jacó desce ao Egito e Deus não estava salvando Jacó. O que ele diz? Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia. Olha aí, para conservar em vida um povo grande. Deus está moldando um povo da salvação. Ninguém será salvo sozinho. Ninguém será salvo com sua fé. A sua fé não salva. Calma, não acabou a pregação. Se escandalize ao final. Não salva, querido, porque não garante a sua chegada lá no fim. Tu crê para entrar, mas se não congrega, não crê para sair do lado de lá. Porque não fica. Porque não é alimentado, porque não cresce, porque fica neném espiritual a vida inteira. Tito 2, 14, 11 a 14. Aliás, não, é 11 a 14 não, bota só 14, porque o 11 eu já sei decorado, a gente vai dizendo, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando às paixões, mudando, vivamos sobre, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento. Aí quando chega no 14, ele fala, o qual se deu a si mesmo por nós. Agora, a igreja pode ler o restante aqui, por favor? O quê? Zeloso. O Senhor nos remiu com o objetivo de quê? Ah, não, eu vou lá, vou salvar a Lana com a voz daquela, eu quero na minha igreja. Negativo. Vou salvar Alfredo do jeito que ele toca, eu quero na minha banda. Negativo. Ele disse que ia salvar um povo. Se você ficar de fora, ficou, mas o povo será salvo. Se você ficar de fora, ficou. Aí não é problema de Deus, porque Deus formou o povo. Deus formou o povo zeloso de boas obras. Porque o objetivo de Deus era esse desde sempre, formar um povo. 1 Pedro 2, 9, 10. 2, 9 e 10. Mas diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Vocês vão ler o 10, viu? Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10, olha o que diz, pode ler? Mas agora sois povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia. Você não era povo. Viu aí? Você não era povo. Não é só crente, não importa se você é crente. Crente o diabo também é. Tiago capítulo 2, crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem, até tremem. Não importa se você tem fé individual. Isso não importa. O que importa é se você é povo. Irmãos, essa palavra, Pedro é judeu. Pedro é judeu. Ele dizer uma palavra dessa é uma maior dificuldade. Porque ele está citando o Êxodo 19:6. Essa palavra de Êxodo 19:6 é Deus falando com a nação de Israel. Vocês serão minha propriedade peculiar. Pedro vai e aplica para a igreja. Ele é maluco, cara. Só pode ser Israel. Não é Israel nada.
É o novo Israel de Deus, porque Deus tem um povo. Não, Deus destruiu aquele povo lá em Babilônia. Babilônia foi lá e destruiu Jerusalém. Tarará. Deus levanta outro povo. Mas por que eu estou falando isso? Presta atenção agora à aplicação. Começar a fazer algumas aplicações e terminar. Tem um contraste muito grande, queridos, com os nossos dias. Hoje nós vivemos o individualismo. Hoje as pessoas buscam o seu próprio interesse, fazem o que bem querem, cada um defende o seu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo pensa em si. Todo mundo defende o seu. Eu já vi N casos, irmãos, já vi N casos. Não é nem exceção, é regra. O camarada tem muitos amigos, fica doente, vai ser internado, ninguém vai visitar. Eu não estou falando só de pessoas. Eu uma vez encontrei um pastor, e eu falei, cara, siga seu caminho, mas estou te avisando, vigia. Porque, oxe, não deu outra, ele ficou doente, ficou enfermo, foi para casa, ninguém apareceu lá. Quando eu estou falando pastor, eu estou falando que atinge a todo mundo, porque o individualismo termina atingindo todo mundo. Deus quer isso? É claro que não. Mas as pessoas passam a acreditar, não, eu estou salvo. Passa a acreditar numa fé distorcida e deturpada. A primeira coisa que Jesus fez quando subiu ao céu e mandou o Espírito foi formar os salvos. E aí o que acontece? Ele manda esses salvos e ele lança esses salvos no caminho de salvação. Para você ter uma ideia, é tão certo isso, que o primeiro nome da igreja é o nome de uma conexão aqui da videira. Os do caminho. O pessoal não sabia que nome dar, sabia se era crente, se era... não sabia nome dar. Aí falou, é os do caminho. Os do caminho? É do caminho. É porque eles seguem o caminho. Como é que segue um caminho? Não existe. Não, existe, porque está na Bíblia. Isso está escrito em Atos 20, deixa eu ver onde é que está escrito. Está escrito em Atos, deixa eu ver onde é que está. Eu devo ter anotado aqui em algum lugar. Atos 19, Atos 9, 23, 22, 4. Está escrito lá. Eles seguem o caminho. Por que isso? Mas hoje em dia, as pessoas transformaram a fé numa solução. Eu creio, está resolvido. Eu creio, eu preciso de fé. Ou então ore por mim com fé. Irmãos, a fé não é uma solução. A fé é o meio de acessar a solução. A fé não é a solução para a sua vida. Eu creio em Jesus, não é o problema. Isso é um problema para você. Muita gente chega e diz, eu creio em Jesus, está resolvido. Está resolvido nada. A fé é o meio de acessar a salvação. Portanto, a fé é a chave que abre a porta. Você não anda com a chave no chão. Você abriu, deixa lá, mas você tem que entrar. Então assim, as pessoas transformaram a fé e distorceram. Ele fala assim, eu creio em Deus, mas eu vivo do meu jeito. A pessoa crê em Deus, declara fé, mas quando você vai ver se ela congrega, se ela vive, se ela está presente, se ela está... Não. Por quê? Não, veja bem. Pronto, começa a relativização. Você pergunta, cadê o fruto da fé? Não, o fruto da fé, veja bem, eu sou uma pessoa boa. Ué, pessoa boa tem em qualquer lugar do mundo. Quero saber cadê o fruto da fé. Não tem fruto da fé. Primeiro fruto da fé, na vida de Jesus, é ser como os de Jesus. E Jesus instituiu uma comunidade. Isaías 53, verso 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Vou perguntar a você agora, você tem procurado botar Jesus no seu caminho? Posso dizer tranquilamente, não vai dar certo. Jesus não entra no teu caminho, filho. Mas eu estou orando, pode subir em monte, pode jejuar 40 dias, não entra no teu caminho. Ele já é o caminho, é você que entra no dele. A ordem está invertida. E o caminho dele define como você segue o caminho com outros irmãos. Provérbio 12, 15. É claro que uma pessoa diz assim, o caminho do tolo é reto aos seus olhos. É claro que o cara vai dizer, não, para mim é bom. Não, eu sou uma pessoa boa. Aí eu chego no fim, aí ele vai defender quem ele é. Exato, o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Mas o que dá ouvidos a conselho é sábio. A palavra de Deus está te advertindo essa noite. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Não vai ser salvo quem começou, mas quem chegou. Quem perseverar até o fim será salvo. Uma multidão de pessoas hoje, irmãos, pegou a fé. Você conhece um bocado de gente, pegou a fé e abandonou Jesus. Abandonou o caminho, fica com a fé e largou o caminho. Não entendi. Não, eu posso, não pode. Não, mas eu sou crente. Não é.
Se você é crente, você vive como Jesus viveu. Se você, mas eu sou crente, e que daí que é crente? Não significa nada. Por isso é que você vive vendo, você vê acontecer no nosso meio católico, evangélico, desigrejado, a baderna do mau testemunho. Pessoas que declaram a fé, mas andam no seu caminho. Aí você vê esses maus exemplos. Eu vou colocar um texto. Esse texto, irmãos, é pesado. 2 Pedro 2,2. Eu não vou nem ler todo, porque é esse texto que fala dos que vendem almas. Então eu vou só ler o 2,2 para você não dar náusea. Porque é o 3 que vai falar daqueles que vendem, mercadejam a fé. Eu vou só parar no 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Lê o resto para mim, por favor. Blasfemar do caminho, irmão. Blasfemar do caminho da verdade. Irmãos, agora, recente, a eleição de São Paulo. Camarada falando que era Jesus, falando que era do Senhor, os pastores tudo lá botando vídeo dizendo que o camarada era servo de Deus, era isso e era aquilo. Faltou 2 dias da eleição, botou um laudo fraudado aí, nem foi para o segundo turno, nem nada. Irmãos, que testemunho é esse? Uma fraude. O cara não tem consciência, blasfema o caminho, os incrédulos estão falando mal. De quê? Daquele cara? Não, que ele assumiu. Passou, sumiu. Ninguém mais sabe, quer saber? Hoje eu estava vendo, só hoje, perdeu 17 mil seguidores, ontem perdeu 6.900. Se exploda, não estou nem aí para os seguidores, estou perguntando, e o caminho? Foi blasfemado por causa dele. E aí aquele outro pastor falando mal dele, está atacando, e os outros pastores, não faz isso não. Eita, confusão. Confusão, blasfemando o caminho, irmão. Por quê? Porque eles não andam no caminho, eles querem que Jesus ande no caminho deles. Eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Mas você está fazendo o que Jesus quer? Não, então você está fora. Você nem vai chegar na salvação, porque a salvação ela começa com a fé, mas ela termina como? Como uma eternidade. Ela começa com a fé, mas ela termina lá. Você não chegou lá, como é que você vai se desviar cá? Não tem como, irmão. Agora eu vou te explicar por que a você que não funciona esse caminho que as pessoas andam. Isaías 55, 8 e 9. Meu irmão, esse versículo é maravilhoso. Todo mundo conhece. Eu vou pedir, irmão, de tão maravilhoso que você leia. É maravilhoso. Isaías 55, 8 e 9. Vamos lá, 1, 2, 3. Eita, então, e os meus pensamentos, Jesus tem um pensamento superior ao seu, tem uma ideia superior à sua, tem uma forma superior à sua. Você é inteligente, você é uma pessoa capaz, uma pessoa boa, não está em discussão isso, continue sendo uma pessoa capaz e boa e inteligente, tudo bem. Mas as ideias de Jesus para salvar a humanidade são outras. Jesus morre na cruz, você crê, mas depois, você se agrega às pessoas que também creem igual, veem igual, para andar no caminho da salvação. E cria uma comunidade da salvação. Uma comunidade que pensa Jesus. Uma comunidade que respira Jesus. Aí você está pensando que eu estou falando da comunidade videira? Não, querido. Comunidade, você entendeu, a família é uma comunidade. Você se agrega a pessoas que também creem, também andam e também pensam. A palavra comunidade tem que ser mantida com unidade. Todos têm uma unidade em Cristo. Então isso se torna uma agregação. Por isso Provérbio 18:1 fala claramente: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Um camarada, ele tem uma experiência com a igreja. Aí o que ele faz? Ele fala: não, Deus conhece meu coração, eu estou bem com Deus, eu não preciso de igreja. Aliás, na igreja só tem gente falsa. Só tem gente falsa, né? Eu vi uma vez um pastor falar assim: então bem-vindo, vai mais um, não vai fazer diferença. Eu achei agressiva essa resposta que o pastor deu, né? Ele falou: isso mesmo, pode vir, tem lugar para mais um, né? Não é essa a resposta que eu quero te dar. Isso aqui é a resposta do individualista. Ele não entendeu
que é no caminho, andando com as pessoas que amam Jesus, que querem Jesus, que você começa a viver a salvação que você creu. A salvação que você creu, ela só pode ser garantida se você quiser andar no caminho com os do caminho. Se você não anda com os do caminho, duvide que você é cristão, porque o Espírito Santo é o Espírito de unidade. A bênção sacerdotal, 2 Coríntios 13, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e o quê? A comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. O Espírito Santo, ele cria uma unidade. Mas, para terminar, Caim, é o último texto que eu vou citar. Você conhece o texto lá, Gênesis 4, eu vou só ler aqui, verso 10. Mas você que já conhece a história de Caim. Caim, ele matou Abel, porque o Senhor aceitou a oferta de Abel. Não aceitou a dele, ele ficou com raiva. E aí o Senhor chega para ele e fala assim: onde está Abel? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. E ele responde para Deus. Verso 10, né? Agora verso 9, pessoal. Perdão aí. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse, lê para mim, o que foi que Caim respondeu para Deus? Não sei. Sou eu, guardador do meu irmão? Meu irmão, Jesus encarregou você de várias pessoas para você cuidar, se importar, amar, olhar nos olhos. Por isso ele conectou você ao povo, à comunidade da salvação. E esta pessoa, a quem você vê necessidade, dela depende sua salvação. Como assim? É porque, se você acha que você vai aprender a amar lendo o livro, não vai. Se você acha que você vai aprender a renunciar assistindo o filme, não vai. Se você acha que vai crescer espiritualmente simplesmente lendo a apostila, não é assim não. O Senhor juntou as pessoas e Ele colocou todos em mistura santa. Aquela mistura que os coloca e os obriga a amar, perdoar, compreender, a aceitar. Ele coloca a gente nessa condição. E isto significa que nessa comunidade da salvação, o amor é a principal bandeira, sim, mas quem abandona o amor, abandona o caminho, abandona esta comunidade da salvação, não vai chegar ao fim para a salvação. E por quê? Porque não vai crescer, porque não vai renunciar, porque não vai amar, porque não vai perdoar, porque não vai ajudar, porque não vai estender a mão. Ele vai ficar só no egoísmo da porta. Abre a porta e fica olhando assim, e as pessoas falam: rapaz, essa igreja eu não gostei não. Aliás não, o louvor é legal. Essas luzes aí eu concordo que não devia tirar. E ele fica assim, analisando. Só isso. Mas ele não entra para a vida da comunidade da salvação. E aí é que o Senhor está te chamando você para encerrar aqui. Coloca na tela o texto de Jeremias 6,16 e pode deixar aí, eu encerro com esse versículo. Jeremias é um profeta, irmãos, bem complexo. É o profeta, se você não sabe, é o profeta mais importante para os judeus. A gente cristão evangélico diz que ele, profeta messiânico, é Isaías. A gente como cristão que já conhece a nova aliança, mas a velha aliança, o pessoal da velha aliança, todo mundo dos judeus, todos admiram Jeremias como número 1. E por que eles definem isso? Por exemplo, Elias, que é um profeta maior e aparentemente nunca escreveu um livro, e Jeremias escreveu esse livro. E Jeremias é aquele homem que esteve junto com o povo, viveu aquilo tudo, profetizou contra tudo que o povo fazia. O povo tinha aquela palavra contundente, mas não seguiam. Irmãos, ele profetizou a destruição de Babilônia, de Jerusalém por Babilônia. Ele profetizou para o rei Zedequias: vai lá, se entregue que você não morre. Ele profetizou: se vocês saírem lá, a sua vida será por despojo. Ele profetizou 70 anos que eles iam ficar na Babilônia. Ele profetizou tudo. Mas quando Nabucodonosor vem na segunda vez que o rei Zedequias se rebela, e coloca Gedalias, e aí Jonatã, filho de Cariá, Joanã, matam Gedalias, e fica um pouquinho, talvez umas 800 pessoas, muito pouca gente, mas Jeremias ficou vivo, e Jeremias é um profeta muito conhecido. Era tão conhecido que Nabucodonosor deu ordens a Nebuzaradã, e falou assim: quando você encontrar Jeremias, dê comida a ele, dê dinheiro a ele, e diga para ele ir para onde quiser. Aí ninguém sabia quem era Jeremias. Ele entrou na fila dos deportados, começou andando, chegou lá, alguém falou: esse é Jeremias. Aí ele puxou da fila, tirou: você é Jeremias? Não, rapaz, espera, vem minha casa. Ele mandou tomar banho, deu comida, deu dinheiro, faz o que você quiser. E Jeremias volta. Era um homem com uma moral que Babilônia sabia das profecias de Jeremias. Imagine você a moral desse homem.
E esse homem, quando juntou aquele restinho de gente que tinha matado Gedalias, aí falou assim: vamos para o Egito. Aí Jeremias falou assim: não vá não, não vamos não. Aliás, não, foi assim não. Nós queremos uma palavra do Senhor acerca de ir para o Egito. Fala que Deus mandar, a gente vai obedecer. Aí Jeremias falou assim: vocês vão obedecer? Vão. Assim diz o Senhor: não desçam ao Egito. Se ficardes aqui, o rei da Babilônia não vos matará. Mas se descerdes ao Egito, tão certo como vive o Senhor, que nenhum dos que descer voltará. Aí os caras: está vendo que você não presta? Tinha acabado de dizer para ele que ia ouvi-lo. Quando ele acaba de profetizar: está vendo que você não presta? E aí ele falou: vocês vão morrer tudo. Aí pegaram ele e levaram para o Egito. Aí ele chegou lá e falou assim: peraí, pegou uma pedra, cavou um buraco, botou a pedra embaixo do buraco, botou aqui: assim como, tão certo como viu o Senhor, que no dia que Nabucodonosor vier a esta terra e depor o faraó Ofra, ele vai colocar o trono nesta pedra, e se não colocar, Deus não falou por mim. O camarada era brabo, pois esse camarada falou essas coisas aí, ó. O camarada falou essas coisas. O que foi que ele falou? E a palavra é para você agora, para encerrar. Assim diz o Senhor para você. Assim diz o Senhor para você, meu amado. Assim diz o Eterno para você, meu querido. Ponde-vos nos caminhos antigos, perguntai por as veredas antigas. Vá lá e veja e recapitule o que é que Deus quer de você, que você já sabe. Você já sabe o que Deus quer. Ponha-se neste caminho, pergunte qual é o bom caminho, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho que restaura você. Não é o seu caminho onde Jesus entra, é o caminho que você entra e onde você segue Jesus no povo que é a comunidade da salvação. Você entendeu? Você entendeu a palavra? O Senhor está te chamando essa noite para você consertar a sua mente. As suas boas ideias são boas, mas o Senhor diz: eu sei que pensamentos tenho para vós, pensamentos de paz. Mas Ele diz: meus pensamentos são muito mais altos que os seus. Toda a sua teoria, Deus tem uma teoria melhor para você, para transformar a sua vida e salvar a sua vida. Aquilo que você pensa não te salva. Aquilo que você pensa está contaminado pela defesa, pelo egoísmo. Mas aquilo que Deus quer para a sua vida tem amor envolvido e transformação. Quero que você fique de pé essa noite. Glória a Deus. Essa noite eu vou ser bem objetivo com você. O Senhor me colocou essa palavra no coração. Você sabe que tem muito tempo que eu não prego aqui. Preguei a última vez em agosto. E o Senhor preparou essa palavra para você. Por que você veio essa noite aqui? Para ouvir isso. Não ouvi nada. Aqui eu ouvi coisa nenhuma, meu irmão. Você ouvia pela internet, o canal do YouTube, você entra lá e vê, Comunidade Videira. Não é para ouvir, não é para ouvir, não é para ouvir. É para decidir, meu irmão. Ouvir coisa nenhuma, decidir. Ponde-vos pelas veredas antigas e perguntai pelos caminhos antigos. E dizem: busque esse caminho antigo, como diz aqui, andai por ele e achareis descanso para vossas almas. Jesus quer trazer descanso para a sua alma. Você que justifica as feridas do seu coração, você que tem N argumentos, não existe argumento para Jesus. O argumento para Jesus é um só: arrependa-se essa noite. O argumento com Jesus é um só: dobre-se diante de Jesus essa noite. O argumento com Jesus é um só: eu sou o Senhor que falo contigo. Esse é o argumento, é ouvir e seguir, ouvir e obedecer, ouvir e se prostrar, ouvir e se curvar. Não pense que você que ouviu esta palavra daqui, ou você que está ouvindo pela internet, vai sair livre disso que você acaba de ouvir. Isso que você acaba de ouvir lhe coloca numa situação entre cruz e espada. Se você segue o caminho da cruz, acha descanso. Se você não segue, a espada está sobre você. O que significa dizer que o próprio Deus que te chama, Ele vai atormentar você. Como assim, meu irmão? Como assim? É claro que Ele vai fazer isso. O Espírito Santo vai incomodar você de tal modo que você vai dizer: por que eu não disse sim para Deus?